Muito bom dia a todos. Estamos aí com mais um episódio do nosso Podcast Mais. Começando a semana em boa companhia, na sua companhia, né? Que é a melhor de todas. E olha, gente, estamos aqui com um pessoal muito legal, muito top, que vocês vão gostar. Então não sai daí não. Gruda, 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 gruda e vem com a gente, porque se é sobre fazer o bem, esse pessoal sabe, esse pessoal entende. E eu acho que todo mundo precisa saber mais de projetos, mais de como fazer o bem e como você pode ajudar as pessoas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, sai daí não, fica com a gente. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles não tem podcast mais. Começando aqui com o nosso querido Asa Branca, gente. Falou em drone, pulverização, é com Asa Branca. Calcário também é com Asa Branca. Então, procure lá, tá? São pessoas que ajudam a gente a fazer o nosso podcast e levar informações para vocês. Também tem o melhor café do planeta. Café na Viraí. É da nossa terra, é da nossa gente, é o melhor de todos, é café na Viraí. Então, não troque não, mesmo porque você não troca, né, o melhor, então quem toma, não troca jamais. Café na Viraí é da nossa terra, então se liga aí, tá, pega para você. Quem mais que tá com a gente? Quem? Eles, Fleetnet, sua melhor conexão. Falou em internet? Caiu sua internet? Você está passando raiva? Então você não tem Fleetnet. Então corre lá, faça seu plano na Fleetnet, que é super em conta. Te garanto que são dos planos melhores e com preço melhor para você. Então corre para a Fleetnet e garanta a melhor internet para você. Chega de passar raiva, né? Tem a Fleetnet. Também temos Cambaru, materiais para construção. Vai construir? Vai reformar? Tem melhor lugar? Tem. Cambaru, ali na Avenida Dourados, esperando por você. São os nossos patrocinadores, são pessoas e empresas que ajudam a gente a levar informações. Então, sempre dê preferência para aquelas que fazem o bem, aquelas que ajudam você a estar melhor informado. Podcast Mais agradece de coração a cada um. E voltando no nosso assunto de hoje, sobre fazer o bem, sobre cuidar de gente, sobre cuidar de pessoas, sobre ter um olhar atento, um olhar de amor, é com eles. Mariana Dezinho está aqui comigo hoje. Muito bom dia, Mariana Dezinho. Seja bem-vindo no nosso podcast mais dessa segunda-feira. Oi, Tica, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Prazer estar aqui com você. Obrigada por essa oportunidade, por essas portas abertas a nós e vamos aproveitar esse podcast para levar bastante informação, conhecimento, e quebrar aí paradigmas e conceitos que a população traz em relação às pessoas com deficiência. Isso é muito legal, muito bom. E com a gente aqui, ele, Rafael, está aqui com a gente também Olá, e vai falar um pouquinho com vocês sobre esse projeto lindo deles, né, Rafael? Bom dia. olá, bom dia. Prazer estar aqui hoje. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estamos na caminhada do projeto, fazer o bem para as pessoas, fazer o bem para a população, deficientes ou não, e sempre crescendo e precisando muito do apoio de vocês. Muito obrigado. Muito legal, Rafael. E, gente, eles têm um projeto lindo aqui na Virei, quer dizer, um não, são vários, né? Porque na última semana a Mariana Dezin esteve aqui comigo falando de um projeto sobre um bazar beneficente e ela me falou que foi recorde de vendas, eu fiquei muito feliz. Então, são vários projetos, mas hoje elas estão aqui para falar de um projeto em especial. E eu quero que vocês fiquem aí, que vocês entendam, que vocês vejam como funciona, até mesmo você de outra cidade, de Guatemi, Itaquiraí, Eldorado, porque esse projeto é em Naviraí, porque quem sabe vocês podem ser um braço desse projeto, porque eu tenho certeza que na cidade de vocês também tem muita gente precisando ser olhada, ser amparada. Então fica aí que a gente vai falar desse projeto lindo, tão importante, tão necessário para todos nós. Mariana, como que foi que nasceu o projeto? Bom, essa história é um pouco até engraçada, ele começou de uma grande informalidade. Ah, O professor Rafael, que está aqui comigo, né, que é o meu braço direito, e eu digo várias vezes, ele não é só o braço, mas ele é o coração desse projeto. Ele é meu compadre, meu amigo, digo meu irmão de vida, assim, de longa data. E ele é faixa preta de jiu-jitsu, né, sim, e eu sou professora da Universidade Federal da Grande Dourados. certo. E um dia, num tereré, numa conversa muito informal, o Rafael me perguntou: "Ô Mari, as pessoas com surdez, que, né, é o público com que eu trabalho, eles Certo. praticam algum esporte? Eles fazem algumas outras atividades além de ir para a escola e Uhum, para a sim. igreja, que é em geral o que eles mais faziam?" Eu disse: "Olha, Rafa, que eu tenha que eu saiba, não muito, assim, é mais trabalho, escola, igreja, é os Uhum. lugares que eles mais frequentam." Daí o Rafa me disse: "Mas
e se a gente, sei lá, se a gente tentasse fazer um projeto de jiu-jitsu, alguma coisa, botar essa meninada pra rodar, o Rafa é sempre muito animado nesse Sim. sentido. Botar esse povo pra rodar, fazer alguma coisa legal, assim, o que que você acha? Olha, uma boa ideia. Falei para ele: "Ó, lá na universidade, a gente tem um dos nossos vieses de trabalho é fazer extensão universitária, que é pegar o conteúdo que a gente cria, que a gente como Uhum. pesquisador na universidade faz, e levar esse conhecimento para a população de uma forma gratuita". Eu Uhum. falei: "Rafa, mas eu não sei nada de esporte, até então, nossa, um zero à Eu não esquerda, luto zero, jiu-jitsu. zero, zero". Falei: "Rafa, mas não entendo nada, mas se você Sim. estiver comigo, beleza". "Não, Mari, vamos tentar, vamos arrumar um lugar e tal". E aí começamos em 2022, 22 de agosto de 2022. E aí nós iniciamos aí com ele. Eu falei: "Então eu vou dar aula de jiu-jitsu". Nessa época tínhamos um companheiro também, nosso grande amigo, o professor Ferreirinha, lá de Lá em Juti tem um Juti. projeto maravilhoso lá. Projeto Que lindo legal. chamado Fábrica de Va Fabricando Valores. Fabricando Valores. Fabricando Maravilhoso. valores também são com pessoas especiais? Não, Não, são com pessoas sem deficiência, Certo. mas é um projeto social também, gratuito. gratuito. O Para professor toda a comunidade, As crianças, todas as comunidades. são é para é, crianças. e tem adultos também, tem a turma Adultos. adulto e tem a turma Legal. infantil. O O professor mais legal de tudo, gente, sobre isso que a gente está falando aqui, é sobre pessoas que se disponibilizam simplesmente para fazer o bem, se doam gratuitamente para que as outras pessoas tenham qualidade de vida e para que as outras pessoas sejam mais felizes. E é sobre isso que a gente quer falar nesse podcast hoje, sobre pessoas que se doam de graça, simplesmente de ver o fato de ver pessoas mais felizes. E a gente vendo a Mariana falando, vendo o Rafael aqui com todo entusiasmado, aí a gente entende como realmente fazer o bem faz bem, porque esse projeto é de graça, eles não cobram nada, não recebem nada, é simplesmente pelo fato de ver a felicidade e ver os olhos dessas crianças e também adultos brilharem, né, Mariana? sim. E aí, nessa época, estávamos eu, Rafael e o professor Ferreira, iniciamos a turma. Então, convidamos inicialmente ali os surdos, que a gente conhecia. Certo. Então, nessa primeira aula, eu nunca vou esquecer isso, nós tínhamos 7 alunos na sala. E aí eu olhei para o Rafa e falei: "E aí, Rafa, vai 7 mesmo?". "Não, vai 7 mesmo", o Rafa é muito animado. Isso é muito "Não, legal, vamos né, com Rafa? vamos com 7 mesmo". E aí começamos, e aí toda a dificuldade de aprender um esporte muito diferente, né, Sim, para mim para pelo menos eles, e para né? eles também era algo muito diferente. Ô, Rafa, só um adendo aqui, já você continua. Essas era criança só ou era adulto também? Eram adultos. E como que foi, tipo, eles chegarem numa sala e de repente olhar como que foi a atitude deles de saber de começar esse esporte? Para eles foi muito diferente, né, eu começar um Eu acho que deve ser esporte muito de legal eles olhar assim e ficar meio assustado e falar assim: "Esse povo é louco? O que exa que eles querem fazer com a gente?". exatamente. E nós também, como que nós íamos passar essas técnicas para ele, sendo que a gente Você já somos sabia ouvintes. você já sabia a linguagem de Não, sinais? Você não sabia? nada. E como que você ia transmitir para eles A sem gente saber a linguagem? utilizava a Ah, Mariana, ela era intérprete. utilizava a professora Dani, Uhum. depois E nessa primeira aula só tinha surdos? Só só surdos e surdos. nós. Ah, o E você, o objetivo era profe só surdos. é só surdos, você como professor não sabia a língua de sinais e você ia ensinar os surdos. É, depois eu É, criei realmente vocês são criei uma loucos. metodologia própria. Depois eu criei uma metodologia Aham, própria para sim. passar a informação para eles muito mais fácil. O mais legal é que quando você tem boa vontade, você faz qualquer coisa, né. Exato. Porque, tipo, tinha tudo para dar errado. Você professor, não sabia língua de sinais, eles iniciantes, estavam te vendo pela primeira vez, você é a primeira vez eles, e você ensinar os surdos jiu-jitsu sem saber nada. Então, você vê como que Deus planta a semente e onde quer ele quer que floresça, vai florescer de qualquer jeito, né. Muito legal. Então a gente passou por esse processo, nas primeiras aulas eles não lutam, eles aprendem Sim, sobre movimentação, sobre certo. conhecimento corporal, Uhum. sobre disciplina, sobre o tatame, cumprimentar o tatame, cumprimentar os colegas. Todo mundo é tratado de uma maneira igual, ninguém é Uhum. tratado diferente ali. E Sim. aí eles começam, na verdade, eles fizemos que acolhemos eles primeiro. Uhum. Então, A acolhida, né. em qualquer lugar é uma Ele se acolhida. sente pertencer, o sentimento de pertencer, né. Exato. Então, quando você acolhe alguém, isso tanto não só no jiu-jitsu, em qualquer lugar, Sim, você acolhe bem as pessoas começam a entender qual que é o seu sim. objetivo. Então, a gente acolheu muito bem eles e eles deixaram a gente trabalhar. Então, eles também nos proporcionava também muito ajuda, fazendo com que ele ensinava coisas para nós Aham. também. Então, eles começaram a ensinar: "Não, você não fala assim, o nome é diferente, Hã. isso aqui". Começou a ensinar e começamos a trocar essa ideia. Eu A troca. trocava nós trocava Top. jiu-jitsu pelo
uma língua de sinais. Conhecimento. Para falar a verdade, ninguém só ensina, né? A gente, quando você está ensinando, Exato. você também aprende sempre. E Mariana, continuando aqui, aí você foi lá, ele falou, vamos fazer, chegou 7 alunos, e daí? E bora, bora, Rafa. E aí o Rafa começou a dar aula, e Aham. como o Rafa disse no começo mesmo, eu fazia as interpretações das Uhum. aulas, e aí aos pouquinhos a gente foi caminhando, então a ideia era usar essa dinâmica de espelho. Então, o Rafael e o professor Ferreira sempre davam as aulas, e no final, os surdos nos davam aulas de Libras. Então, era essa Legal, troca. uma Todo troca. mundo é aluno e todo mundo é professor. Até Uhum. hoje a gente usa essa dinâmica que Sim. funciona muito bem Uhum. dentro do tatame. E aí seguimos, aí os surdos contaram para os seus irmãos, contaram para os seus primos, que contou para sua Foi mãe, chegando gente. e aí foi vindo, aí traz um colega, e a gente E queria hoje vocês muito estão em quantos? 140 De 7 foram para para cento e 140. quarenta. É, Que lindo. E o primeiro intuito, a ideia era vocês dar uma alternativa de opção para essas pessoas ter alguma atividade fora daquela só de ir para a escola, ir para a missa e ficar aquele tempo ocioso. Tica, porque assim, nós temos uma preocupação muito grande com o viver, né? Sim, Antes de você ser algo no trabalho, antes de você fazer qualquer coisa, você é um ser humano. E certo. essa sociabilidade, né, Uhum, ela é muito importante para o indivíduo. uhum. E a gente viu isso muito na pandemia. Sim, Quanto sofremos quando tivemos que precisamos ficar ficar mais exclusos. isolados, né, com o nosso núcleo familiar ali pequeno. O quanto isso é dificultoso para nós, não faz Uhum, parte, humanamente explicando, e quanto isso traz impactos ruins para a nossa uhum. vida quando você socializa menos. Certo. Então, a nossa intenção era Essas vamos pessoas ter com vida. dificuldades ter vida. E, Mariana, aqui, a gente sabe a quantidade de pessoas em todas as cidades, em todas as regiões, a quantidade de pessoas com deficiência que precisa desse cuidado, né. Sim, E a gente precisa ter mais Marianas e mais Rafael, porque tem muita gente precisando, e a importância deles estarem incluídos no meio. sim. O Rafael usa uma frase que eu gosto muito, todo lugar que eu vou, ele fala assim: "Quiçá, Mariana, todas as cidades tivessem 2, 3, 4 projetos como o nosso". Porque às vezes fala Sim. assim: "Ai, podiam abrir mais", porque assim, Uhum, só nós 2, mas a equipe que nos uhum. acompanha hoje, Sim. graças a Deus, temos uma equipe muito maior do que quando começamos, Uhum, mas assim, ainda assim não é suficiente nem para o começo uhum. disso. Então, é igual eu falo para você, na inclusão de Naviraí, de primeiro ao quinto até o nono ano, nós temos 550 pessoas com deficiência estudando. Do Só na primeiro rede do municipal eu tô primeiro ano, falando, do primeiro ao nono, do primeiro ao nono tem mais de 500 pessoas com com deficiência deficiência. estudando, É. vocês estão com 140, então quer dizer que vocês ainda precisam absorver mais 350 Não, crianças. porque a Hã. contabilização desses alunos, nós não temos alunos só da prefeitura, a gente tem, alunos de colégios estaduais, a gente tem de colégios particulares, é Uhum. muito mais. Então hoje Sim. para a gente abarcar todo mundo, a gente precisaria aí pelo menos de mais 400 vagas. Para absorver. E É. Mariana, o intuito da gente divulgar, o intuito desse podcast, o intuito da gente literalmente colocar a boca no trombone, é para que outras pessoas se sensibilizem. Então, o podcast alcança várias cidades e para que as pessoas talvez falem: "Espera aí, eu posso fazer algo, eu posso ajudar", e doar um pouquinho deles para essas pessoas que precisam. Então podem estar procurando a Mariana, podem estar procurando o Rafael, porque se a gente, cada um de nós fazer um pouquinho, eu tenho certeza que todo mundo vai viver num mundo de inclusão e todo mundo vai ser mais feliz. E é o que a gente falou, ganha mais quem doa, Exato. E né. assim, a gente usa hoje o jiu-jitsu como meio, certo? Então, Certo. é um esporte no qual o professor Rafael tem destreza e todo o conhecimento para nos Uhum, ensinar, mas o nosso intuito nunca foi ficar só no jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu é a porta de entrada, é o que hoje a gente tem mais uhum, expertise para oferecer. uhum. Mas a gente gostaria, e é o que a gente vem trabalhando aí, os nossos próximos projetos, que a gente consiga ofertar futebol, vôlei, basquete, atletismo, enfim. E a pessoa tem o direito, assim como as pessoas sem deficiência podem escolher um esporte que mais as agrada, que pode ser que ela Sim, entre no jiu-jitsu e fale, esse negócio de ir pro chão aí não não é, quero mas aham. pode ser que eu goste de jogar um E ela basquete. precisa ter essa opção. E aí é essa a Direito, né, nossa Rafael? preocupação. É um direito. E outra coisa, nasceu com deficiência ou adquiriu uma deficiência, não é por isso que você tem que ser excluído e não ter opções de fazer escolhas daquilo que você gosta, daquilo que você quer. E se não tem, só está no jiu-jitsu, as pessoas não têm para onde ir. Então, a necessidade desse projeto crescer
e dar essas opções para essas pessoas, né. Tipo, aí o jiu-jitsu é um esporte que requer um valor um pouco mais alto para Certo. cada atleta. Aham. Você tem Sim. kimono, você tem faixa, custa de R$ 400 a R$ 500 Aham. por pessoa, só para Certo. uniformizar ela. Uhum. Precisa de um tatame, precisa de um Uhum. professor para isso. E não porque é outro esporte que não, futebol é muito mais barato, Sim. o vôlei sentado, adaptado. O Certo. estado precisa de Uhum. pessoas e times com deficiência para estar no Campeonato Brasileiro. Eles querem recrutar e a É, gente não tem. não tem como. Nós não temos pessoas. Aham. Nós Deixa não temos as pessoas pessoas para para fazer. treinar e colocar essas pessoas lá. Vocês acham que o estado, não vou falar de Mato Grosso do Sul, mas a gente sabe que o Brasil, você acha que ele está preparado para receber essas pessoas, para cuidar dessas pessoas? Você sabe que hoje o estado é o estado que mais paga Uhum. para aquele atleta que é Paralímpico. paralímpico. Aham, Hoje que o estado legal. trabalha com Porque muito tem que carinho incentivar, isso. tem que motivar. Sim, Nós temos aqui nosso campeão olímpico, paralímpico, sim. nosso Fernando Rufino, que teve aqui no podcast esses dias, e é um orgulho para Sim. nós, campeão. E o Fernando estava falando uma coisa muito legal, que ele falou, Tica, eu venci grandes países, grandes potências, que estavam ali disputando comigo, e eu venci. E olha que orgulho para o Brasil, que orgulho para o Mato Grosso do Sul, que orgulho para nós do Cone Sul, ter um campeão mundial que ganhou de vários atletas de outros países. Então, eu acredito assim que a gente precisa incluir. E se você investir, pode ser muitos outros campeões, né? E é bom você falar isso, é bom a gente também, porque a gente tem que reconhecer, né? O que você falou do Estado, que está pagando mais, é bom reconhecer, mas eu acho que ainda falta bastante, né? E assim, o estado do Mato Grosso do Sul, em nome da Fundesporte, assim, tem Uhum. investido muito, tem buscado muito. Só que o que falta, Tica, e aqui eu deixo de verdade um Sim. alerta, uma dica a quem está estudando, quem está nessa área, nós Uhum. precisamos muito de profissionais da educação física. É De esse o pessoas, né? calcanhar de Aquiles hoje e o Rafael como educador Material humano. físico, a gente precisa de pessoas da área da educação física que queiram se especializar nesta área, o que a gente Uhum. chama de apoio esportivo especializado. Por quê? Para ensinar jiu-jitsu, hoje o Rafael, com vários anos de experiência, Sim. ele tem toda a destreza do jiu-jitsu, Uhum. mais o conhecimento das áreas da deficiência. Então ele Certo. precisa usar esses dois Uhum. conteúdos para ser um professor excelente. Certo. E hoje as pessoas não entendem, as deficiências, quais são as suas necessidades, as limitações, as potências que esses Uhum. atletas podem chegar. Igual o Rufino, muito antes estava escondido e não sabia que o Rufino era um talento, Uhum. até o Rufino ir lá, testar, treinar, descobrir esse Uhum. talento e ser essa Sim, potência sim, mundial que ele é hoje. O sim. Yeltsin também, que é um atleta de Campo Grande, nós tivemos o prazer, né, Rafa, de conhecer ele nas Paralimpíadas lá em Campo Grande, no movimento, e também uma pessoa que estava parada antes, que às vezes preocupada ali com a Uhum. própria condição, e aí foi posto à prova, vamos treinar, vamos tentar, e hoje o cara também é campeão E ele foi, mundial. pô, ele Foi foi lá lapidado. para o Brasil, lá para a Confederação Brasileira, e voltou. O estado estava melhor do que lá. Aham. Que legal, que Voltou, o estado legal. resgatou ele novamente, porque aqui Olha ele que estava bom. melhor Do parado que do que lá, lá. do que lá. Do que Aqui lá. estava melhor Exato. e ficou em casa, que é muito melhor, né. Muito melhor. E eu fico pensando, sabe, Mariana e Rafael, o quanto de pedras preciosas nós temos que precisam ser lapidadas e que, às vezes, por falta de atitude de algumas pessoas, a gente não consegue. Então é hora da gente ter consciência, se conscientizar e vir, é igual eu sempre falo, não ficar na arquibancada não, desce para o jogo, vem jogar também, vem fazer a diferença na vida dessas pessoas. Porque quantos pais e quantas mães não têm filhos com deficiência e sofrem porque esses filhos não têm oportunidades. E a oportunidade está aí batendo na porta e a gente precisa de pessoas, né? Somar. E o que vocês falam? Por quê? Porque eu fico assim, vocês me conhecem, eu fico ansiosa, tipo, o que a gente faz para conseguir que essas pessoas venham? Como que a gente consegue conscientizar, Mariana? Assim, hoje a gente já atende, né, como a gente Aham. disse, 140 atletas. Nós temos a parceria, então a gente não tem um local próprio, né, a gente atende lá na Escola Presidente Médici, e sempre Agradecer, agradeço, né, a né? diretora Isa, a diretora Cris, que nos cederam espaço. Então a gente fez uma troca, né. Uhum. A escola tem uma sala que chama Sim. Sala Multimeios, e a escola, de tempo integral, Uhum. ela oferece vários projetos de vida para Uhum. esses alunos. Então lá tem karatê, tem,
ginástica, clube da dança, enfim, tem vários clubes. Sim. E aí, nós tínhamos o tatame, as lonas, as coisas, e aí a diretora fez essa negociação com a gente. Aham. Então, fica tudo fixo, nosso material Sim. lá. Enquanto é Faz período uma de troca. aula, os alunos podem usar, eles fazem uso consciente, assim, muito organizadinho, né? A Uhum. professora da ginástica usa. Às vezes tem palestra, eles vão lá para aquela sala, enfim. E Legal. aí, à noite, quando encerra o período das aulas, a diretora cede aquele espaço para a gente poder fazer o projeto. Que Então, bom. isso é muito legal, Mas essa estamos limitados no parceria. horário. É, Sim, porque vocês não têm o Só espaço consigo de atender vocês. depois das 4h30 da tarde. Porque se isso. vocês tivessem um espaço próprio, vocês poderiam atender o dia inteiro, né? Entendeu? E aí, com certeza, concentraria muito mais pessoas. Mas acho que triplicaria. Ah, eu, com Nossa, certeza, Tica. olha que sonho. É, Olha o meu olhinho brilhando. E assim, fora, né, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, Uhum. fora, Tica, Sim. o esporte, que é o jiu-jitsu, o que as pessoas têm também que a gente oferece? Uhum. Então, como é um projeto que também vem da Universidade Federal, nós temos a parceria com o curso de nutrição, da doutora Certo. Karina Santos, então Uhum. que ela vem, faz o acompanhamento com os pais, com as crianças, os cardápios. O senhor Rafael nem está sabendo, mas dia 18 que eles vêm. Mandaram um WhatsApp hoje, que Está dia sendo, 18. está sendo informado É, agora que assim, Eu não falei com a Mariana. hoje a eu gente, peguei ela, eu falei, tá hoje a gente chegando aí. não se está sendo conversou, informado que mas eles dia vêm 18 eles 18. vêm, então vem um ônibus da UFGD Sim. com essa Aham. professora doutora que tem especialidade em nutrição esportiva, Uhum. e ela vem com os alunos, então faz todo esse acompanhamento. Nós também temos, para isso tudo gratuito, tá, gente? Tudo que a gente está falando aqui, nunca Todos são, ninguém pagou assim R$ 1 por nada. A única coisa que a são gente faz todos é uma vez por ano a gente voluntários. faz uma rifa, que a gente levanta um Uhum. dinheiro, que é para comprar refri para meninada, para comprar um Aham. bolo, fazer uma É tudo festa. trabalho É voluntário, tudo né? voluntário. Uhum. E aí, então, a gente tem a doutora Karina com esses alunos. Nós temos os exames que a gente faz pela prefeitura, então esses atletas, uma vez por ano, fazem exames de sangue, Uhum. acompanhamento. Nós temos uma médica, que é a doutora Suzana Gasperini, que acompanha o projeto, olha os exames, vê a vitamina, em especial das pessoas com deficiência. Às vezes, chegam as crianças que precisam, aí num neuropediatra, que não tem aqui na Viraí, precisa para Dourados, para Campo Grande. A doutora Suzana faz os requerimentos, a gente consegue mandar para fono lá em Campo Grande. Quantas vezes a gente Então o projeto vai muito além do muito, jiu-jitsu. muito além, sabe? Então, assim, para aqueles pais que hoje têm muita dificuldade financeira de manter essas outras áreas que também são tão importantes para as pessoas com deficiência, creio eu, né, que o projeto, assim, não é tudo, mas tem dado uma grande mão para as famílias conseguirem dar uma vida melhor para essas crianças, para esses jovens e adultos. Muito legal. E Rafa, você vendo assim a sua parte na área do jiu-jitsu, só tem você ou tem mais pessoas que hoje te ajudam? Eu sou acadêmico de educação física, eu comecei a educação física exatamente quando a gente abriu o projeto. Estar estudando, né? Uhum. Pra isso, nessa área, né? Eu nunca fui da área do jiu-jitsu, nunca fui da área do esporte, da aula, né? Minha área era transporte, assim, que mexer com Sim. transporte, Uhum. e caminhões, etc. E aí eu falei, não, vamos fazer isso aí. Mas a gente tem os aliados, tem as pessoas que nos ajudam. O Flávio hoje o professor Flávio está lá, vai dar aula hoje lá para nós, né? Uhum. Mas eu tenho o Wellington, que é uma pessoa que tem um projeto da cidade de Capoeira também, que é meu aluno, um braço direito nosso lá, o Giovana também, que é um braço direito. A Tainá, a Tainara, são pessoas que estão ali junto Carla. conosco. A Carla, de Juti também, que vem de Juti para cá na terça e na Uhum. quinta fazer esse trabalho aqui também conosco, né? Então, tem pessoas, tem bastante gente que faz com que a gente tenha essa força e faça isso acontecer. Eu sozinho não consigo fazer nada. Mariana sozinha não consegue fazer nada. Então, nós temos essa união dessas pessoas para manutenção, para ajeitar, para eventos, para levar criança. Carrega as crianças para lá, vai no evento, carrega todo mundo, Busca organiza as todo crianças, mundo. leva as crianças. Vai fazer, vai buscar o pai tá ali. Então, muitas vezes a gente fala do jiu-jitsu, é Uhum. uma porta de entrada só, Sim. é a única porta de entrada hoje que nós Uhum. temos no esporte, mas a gente pensa também que tem dia que eu não consigo dar aula. Uma mãe vem conversar comigo, o horário da aula já começou, eu tenho que deixar alguém já programado para dar aula e eu resolver um problema pessoal. Com a mãe. Então, é muito além de só uma técnica, só o jiu-jitsu tá ali. Então, às vezes está passando por sérios problemas, muitos problemas que a gente tem que tentar. Eles vêm desabafar, eles têm essa comunicação conosco, que falam, Uhum. estamos com um problema assim, meu filho não vai conseguir vir, ou é transporte, o grande problema nosso hoje é transporte.
Eu tenho bastante crianças longe daqui que não tem E como condições que de eles levar. vêm, Rafa? Os pais trazem, Trazem, né? trazem. Mas às vezes com muita dificuldade, e Muita muitas vezes algumas dificuldade. não vêm porque não tem como vir, né? E o grande problema também são os pais. Os pais, às vezes, não trazem os filhos. Ah, Não é que os filhos dependem do tamanho deles, sim, não depende sozinho deles irem treinar. sim. Os pais não querem trazer, ou Uhum, os pais têm aquele um pouco de preconceito, ou medo aham, do filho se machucar, certo. ou gerar algum problema para ele, que não acontece isso, Uhum. sabe? Porque vocês têm todo um cuidado, né, Rafa? Todo um cuidado Uma para todos. responsabilidade, Ali o né? cuidado é para todos, tanto com o Uhum. deficiente, com o visual, tanto com o autista. Uhum. Todos eles têm um cuidado. A sala não faz tanto barulho, são mais em É, silêncio. porque tem as crianças e os adultos autistas Sim. que você tem que ter todo um cuidado na questão do barulho, do ruído, Mas o né? legal disso é que a sala inteira sabe. E o mais legal é que todo mundo colabora e coopera, um cuida do outro, né? Quando entra um aluno novo, você vê que os olhinhos deles eles já acolhem essa criança, já levam essa criança para lá. Tá Do bom, mesmo jeito que então, eles foram acolhidos, eles acolhem. eles acolhem. E é engraçado como, quando você trabalha a pessoa, você transforma um mundo onde tem pessoas melhores, né? Porque esse trabalho que vocês estão fazendo, você já vê que como vocês acolheram com amor, quando chega, eles também acolhem com amor. E bem assim vai acontecer fora de lá, quando eles estiverem no mundo, eles vão acolher as pessoas com amor. É, porque eu tenho alunos que não são deficientes. E esses mesmos que estão acolhendo também. Então eles já sabem do rolê. Ah, se eu tenho aqui, eu sou um adulto, me tornei um adulto. Eu sei que tem autista, eu falo, não, bom, Uhum. eu consigo me comunicar. Às vezes eles têm os momentos de Sim. estresse, alguma coisa, Uhum. eles vão conseguir identificar isso e falar, não, calma, o tempo ele vai passar. Tudo são processos, e eles acontecem ali no tatame também. Sim. O autista ele não tem um limite. Nós, quando chegamos no estresse, Aham. nós chegamos naquele pico de estresse, a gente Aí fica. você Eles respira. não, Aham. eles explodem. Sim. E aí eles explodem uma, duas, três vezes no tatame, sai correndo da sala, Sim. choram lá fora, e fazem tudo. E eu, calma, calma, eles vão passar esse processo. Pergunto se eles acontecem novamente. Não, isso vai passar. Vai trabalhando. Vai trabalhando isso, e hoje eles não têm esse problema mais. Então melhora na escola, melhora a disciplina em casa, melhora a situação com os colegas. Tem alunos que tinha laudo de autismo e o médico até tirou o laudo dele de autismo. Tanto que ele está Evoluindo, evoluindo evoluindo. junto com as crianças e fazendo com que eles tenham uma melhoria. Então, o projeto não é só ir lá dar aula, que é fácil. Para falar a verdade, eu Fácil. acredito que isso é o menor de todos os benefícios que a criança tem, porque, vamos usar, é só uma desculpa para você entregar muito mais, né? Ah, vou Exato. para o jiu-jitsu, mas eles ganham disciplina, eles ganham que eles vão melhorando e concentração, e é todo um ganho para aquela criança que automaticamente ela também melhora nas deficiências, Autoestima, tudo. E ele nas sabe que o mundo deficiências. está aí e pode receber ele. Essa é a ideia. Meus alunos chegam lá e se eles não quiserem fazer jiu-jitsu, não tem problema. Professor, Tá eu tudo gostei do bem, vôlei, vou fazer vôlei. tá tudo bem. Ótimo, mas a porta de entrada foi aquela e Sim, eu despertei essa vontade de você é, praticar um esporte. Não tem problema algum. Eu não tenho esse ego inflamado que eu tenho que ter um monte de aluno e para mim tá tudo certo. Não preciso disso. Até lógico. adultos. Uhum. Ah, eu entrei, professor, mas não gosto mais, eu quero jogar bola. E eu, Temos vários casos, né, Rafa? E que vai lá legal! jogar. Tem uns E surdos que saíram do projeto, estão aí Jogando bola. jogando bola, jogando na o mais seleção do le Sul Mato Grossense. e Estão o na federação na jogando, federação representando o jogando. Sim, estado, foram até para o Ceará. sim. Nós temos um Uau! surdo que era muito bom também no Gil, mas que hoje está no ciclismo. Por Está isso representando por no isso, Mariana e ciclismo. Rafa, tá acabando nosso tempo das rádios, eu quero falar com as pessoas que estão nos ouvindo pela Maracaí FM de Itaquiraí, muito obrigada, também pela Rádio Cidade FM de Naviraí, obrigado por estar aí. E eu quero falar, antes da gente sair das rádios e só para o canal do podcast, a importância dos pais, dos tios, das pessoas que acompanham essas pessoas com deficiência, a importância de inseri-los ele num grupo, porque muitas vezes, se eles não tivessem lá para o jiu-jitsu, para o projeto, talvez eles estavam lá num cantinho amuado, não teriam evoluído. Vocês falaram, passaram pelo projeto e seguiram, alguns alçaram voos, estão aí jogando futebol. Então, para que os pais, as pessoas, os tutores dessas pessoas com necessidades especiais não se acomodar, buscar com que eles sejam inseridos em algum projeto, em algum programa, em alguma coisa, porque eles precisam evoluir. E quanto mais eles evoluírem, eles vão viver mais e felizes,
Então, para que a gente não se acomode, nem se acovarde e não acredite que não, é só até aqui, tem limite. Não, não tem limite. Não tem limite para você evoluir, não tem limite para você cuidar, não tem limite para você amar e não tem limite para você fazer com que essa pessoa viva melhor. E eu sempre falo, sabe, Mariana, não tem ninguém, especial. Não, nós só somos diferentes. Eu tenho um problema que talvez você não tenha. Eu tenho uma preocupação que talvez você não tenha. Então, não é que ninguém é mais ou menos que ninguém. A gente só é diferente um do outro, mas cada um, dentro das suas diferenças, são lindos, são valorizados e o melhor de tudo, nós somos seres humanos incríveis, feitos todos por Deus. Então, não tem diferença, simplesmente são detalhes que nos diferenciam e que cada um tem que ser tratado dentro da sua normalidade como uma pessoa normal. Sim, e uma coisa assim, terminando e que eu acho que fica aí O recado o pessoal das recado rádios, é que, principalmente as crianças, a infância é um solo que a gente pisa a vida inteira. Eu sempre repito essa frase: a infância é um solo que a gente vai pisar a vida inteira. Então, aquilo que a gente fez na nossa infância é algo que a gente, em geral, carrega conosco. Então, se de pequenos a gente consegue tornar a vida dessas crianças melhores, que o esporte as empodere, que dê mais força física, psicológica, de autoenfrentamento, de ter o jiu-jitsu que traz muito essa questão do combate, do seu limite, saber respeitar o limite do outro, até onde eu consigo ir, e isso faz toda a diferença para uma vida. Então, essas crianças, eu falo para o Rafael, que nós vamos colher o fruto daqui 20 anos. Então, esses pequenos, que têm ali 5, 6, 7 anos, quando eles tiverem 30, é que eles vão ser adultos que vão fazer a diferença na sociedade, porque eles já vão ter aprendido a viver uma vida com essas pessoas, respeitar. Então, que possamos cuidar das nossas infâncias. nossa, isso é muito forte, real e verdadeiro. Então, que a gente possa levar isso para o coração, para a mente e realmente pôr a mão na massa e fazer valer de verdade, né? Sim. Obrigada. Mariana, quer dar tchau para as rádios, para a Sim, cidade, para gostaria. Maracaí? Obrigada, Rádio Cidade, Rádio Maracaí, de Itaquiraí. Obrigado por nos ouvirem. Espero que essa conversa tenha sido uma semente fértil aí no coração de vocês. E que se vocês conheçam alguém que tenha vontade de treinar, ou conheçam pessoas com deficiência, nos procure no @surdo jiu-jitsu, é o nosso Instagram. E que também, se vocês não são dessas cidades que têm o projeto, vai no seu secretário de esporte, chega Sim. lá, bate na porta dele, ele também é um funcionário público como nós, diga lá: "Olha, eu tenho um filho assim, gostaria muito que ele participasse, o que que o meu município tem feito pelas pessoas com deficiência?", né, isso está dentro da legislação, da Lei Brasileira de Inclusão, então isso é importante, é obrigação, desde 2015, então tem 11 anos que é obrigado a ter esporte e lazer para todas as pessoas com deficiência, e poucas são as ações que a gente ainda tem visto, tá. Isso tem tipificação criminal se não for cumprido. O Brasil é um país lindo que tem milhões de legislações, só que pouca fiscalização. Então, enquanto nós não denunciarmos, as coisas não acontecem. Então, procure, vai lá atrás do seu secretário, vai atrás do diretor da sua escola, procura, porque oportunidade vai ter. É um direito seu. Sim, é um direito. Rafael, dá tchau para as rádios Cidade Pessoal, um abraço a Maracaí. vocês, obrigado pela oportunidade de estar aí. Estamos à disposição. Um abraço em Juti, para um amigo lá, o Ferreira, que tem o Fabricando Valores. E lá em Itaquiraí também tem um projeto lá do É Fernando, mesmo. Professor maravilhoso, de Fernando, jiu-jitsu um também, beijo. Legal, maravilhoso lá. Faz um legal. papel bem bonito lá em Itaquiraí. A gente agradece a colaboração de todos aí, os ouvintes. Vamos aí. Tamo junto e misturado. Pessoal da Rádio Cidade Maracaí FM, devolvendo agora para o Martins e para o Marcão. Tchau, tchau. Até semana que vem, se Deus quiser. Agora, continuando aqui só no podcast mais do nosso canal. Mariana, a gente estava falando, e eu quero que você fale um pouquinho mais sobre esse direito que as pessoas têm de inclusão e que tem já legislação para isso e que todas as cidades têm obrigação de ter. Isso. Fala Então, fala um pouquinho tá. mais para a Então, gente. hoje no Brasil, nós temos uma legislação chamada Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela Certo. foi criada no ano de 2011 e dentro dessa legislação, que é a nossa legislação maior para as pessoas com deficiência hoje no Brasil, Uhum. ela tem várias subseções que tratam quanto ao direito à vida, quanto à moradia, quanto à escola, quanto ao trabalho, quanto à previdência.
quanto ao esporte, saúde e lazer, quanto à comunicação, quanto à tecnologia. Então ele traz, vários elementos dizendo como que isso tem que acontecer efetivamente para as pessoas com Mariana, deficiência. é tão engraçado que às vezes a gente não busca, não vê e não luta por aquilo que já está pronto. É só a gente ir atrás, né, Rafa? E é tão importante e necessário, porque a gente sabe, muitas vezes, como essas pessoas vivem num submundo e, tipo assim, não vivem, sobrevivem. Isso. E elas têm esses direitos, né? E assim, ó, Tica, uma coisa que eu gosto sempre de relatar. Hum. Bom, falando em questões de direito, né? Em geral, as pessoas têm muito medo da justiça. Todo mundo tem um leve medo da justiça. Porque quando a gente vai mexer num ponto assim, você fala assim: ah, cara, mexe com isso não, isso aí dá uma dor de cabeça, aí você quer do fora, eu tenho que depor. Ah, não mexe com isso não, não mexe com isso não. E isso não é bom. Eu vou dar um pequeno exemplo para que vocês possam entender. A gente sabe do crime de racismo no Brasil. E não Sim. tem uma pessoa, acho, no nosso país que não saiba que racismo é crime. Então a gente não pode ofender, agir de modo errado, ofendendo a cor da pessoa. Sim. Porque a gente sabe que dá cadeia, Cadeia. cadeia e dá multa. E isso aparece no jornal, isso aparece na revista, aparece na internet, vira um fuzuê. Maravilha que vira um fuzuê, isso que a gente quer mesmo, Ok. certo? Então todo mundo sabe o que é crime de racismo. Aí, homofobia também a gente sabe que a gente não pode ofender ninguém pela sua escolha sexual, pela sua opção sexual, nada nesse sentido. Por quê? Porque também tem movimento, tem luta, é crime, é denúncia, é internet, é rádio. A gente sabe. E com as pessoas com deficiência? Sabia que também existe um crime contra a pessoa com deficiência que é chamado de capacitismo. É quando você não acredita ou não dá potência à pessoa com deficiência a fazer algo. Então, se você tem uma pessoa com deficiência trabalhando e você paga menos para ela, quando você retém o cartão dela, ela trabalha e você fica com o cartão em casa, ou se você está usando da moradia dela, do BPC, do LOAS, que são os benefícios, tudo isso tem tipificação criminal. Então as pessoas pagam, respondem judicialmente, são presas, para cada crime existe, dentro dessa legislação existe, e também as multas financeiras. Mas o que acontece? Em geral, os crimes com as pessoas com deficiência, as pessoas não denunciam. Não vão lá no Ministério Público Estadual ou Federal e denunciam. Falam: "Ai, deixa, não vamos mexer com isso não, que isso vai gerar muita confusão". E assim, no Brasil, digo infelizmente, as coisas só acontecem quando as pessoas se movimentam. Sim. Então quando você vai e luta, e põe na TV, e põe na rádio, na internet, e denuncia, as pessoas, infelizmente, parecem que em sua grande maioria só aprendem na dor. Então assim, é o que a gente tem feito, levar justiça, o que a gente chama de justiça acessível para essas pessoas. As famílias das pessoas com deficiência, em geral, não conhecem as leis, não conhecem o que pode ser feito. Ah, aconteceu isso com meu filho, onde eu posso fazer denúncia? Ah, eu vou na delegacia, eu vou no fórum, eu procuro o defensor, o promotor, o juiz, o advogado, com quem que eu falo, sabe? Então as pessoas precisam Onde eu me entender dos seus amparo, né? direitos, Falta informação. falta E sabe, a informação. gente falando sobre crime de racismo, a gente sabe como as pessoas sofrem com isso e como é doloroso, né? O crime de racismo contra a cor, a homofobia, como eles sofrem. E, do mesma maneira, as outras pessoas que têm deficiência sofrem também. Então, a dor não é menor. E se a dor está doendo, por que que a gente vai deixar quieto? Não, deixa para lá. Não, não é deixa para lá, está doendo neles, né? E é aquela frase: "Quando a dor do outro não doer em você, tá tudo errado". Então a gente precisa fazer que isso venha à tona também, que isso seja levantado, para que essas pessoas tenham o direito de curar essa dor. É. E pouca, tipo, são as pessoas que militam, que trabalham nessa área sem ter alguém na Mariana, deixa eu te família. fazer uma pergunta agora. Uhum. Por quê? Eu não sei. Eu sempre digo para o Por professor quê? Rafael que isso Rafael, é você, eu algo quero que eu quero saber de você, por que você acredita que essa bandeira de enfrentamento e de cuidado com essas pessoas são menores do que com o outro tipo de racismo? Eu acredito que eles estão mais escondidos. Os pais, normalmente, o pai que tem um filho deficiente, ele coloca embaixo do braço dele até ele ficar velho, até ele morrer. Eu passo por isso com meu irmão é deficiente físico. Minha mãe faleceu, depois que minha mãe faleceu, que meu irmão se despertou, mas com 48 anos. Nossa, A minha mãe sempre carregou ele embaixo do braço. para falar a verdade, é uma questão também que a Minha gente mãe era precisa mais fácil minha trabalhar. mãe brigar, mas não colocava ele lá, discutir. É porque pai e mãe sempre têm o senso de proteção, e eles acreditam que protegendo, colocando embaixo do braço ou numa redoma, ele vai estar segurando
com que ele não sofra e às vezes está tirando o direito e a liberdade dele viver. Então é uma questão também que tem que ser conversada e trabalhada, com os pais, porque eles têm direito de viver. Só que a gente entende que o pai e a mãe faz isso por amor, tentando defender, põe numa redoma para proteger. E no final essa pessoa, precisa viver mais e se libertar. Então eu acho que é isso mesmo, Maria, no fio da meada. Não aparece tanto, porque eles são tão protegidos dentro de casa, que acaba se tornando invisível, né. E eles podiam ter mais voz, chegar e falar: "Não, eu vou lá reclamar, eu vou Uhum, lá na Câmara uhum, Municipal, eu vou lá no sim, Ministério Público, sim, eu tenho o meu direito, eu estou indo lá". Então falta informação também. Os pais chegam com os filhos lá no projeto e tu sabe que eles têm um monte de benefícios para ser feito, eles não sabem. uhum, Por quê? Porque nunca perguntou, sim, ou às vezes não quer informar, ou não tem algo aqui, dentro do município que diz para eles assim: "Ó, sim. seus direitos são esses daqui", Uhum, gratuitamente, eles não uhum. sabem. É. O Rafael e Mariana, seria um sonho, mas sonho pode se tornar realidade. Ter o centro aqui de acolhimento, porque poderia ser trabalhado todos os outros esportes necessários e também essas questões psicológicas, tanto das pessoas com deficiência, quanto da família da Isso. pessoa. Porque, para falar a verdade, a família também precisa desse cuidado, porque quando você, nasce uma criança ou você tem um ente com deficiência, você não tem manual de instrução, você não sabe como lidar com isso. Então, isso também é uma parte que precisa ser tratada e cuidada, né. Ô, Tica, eu sempre digo aos meus alunos É. na graduação, no mestrado, doutorado, assim, ó, sempre brinco com eles, falo assim, ó, quando uma mãe tá grávida, e aí as pessoas vêm e perguntam assim para ela: "Ai, você queria menino ou menina?" Que geralmente a mãe responde? Nem com Que venha com saúde. saúde, Essa é a resposta da mãe. Em geral, essa é a resposta da mãe, que que venha com venha com saúde. saúde. Aí quando a criança nasce, e a criança nasce com deficiência, não era aquilo que a mãe esperava. Então, essa primeira parte, psicologicamente, agora explicando realmente na área da psicologia, Sim. é um luto. A gente chama essa fase de luto. Porque você engravida, você planeja ali os 9 meses que o neném vai nascer. Quando o neném nasce, que você descobre, né? Tem uns que já descobrem de cara, outros demoram um pouquinho mais. Sim. Descobre, é como se você fala: meu Deus, o que que eu fiz? Né? E agora? Como é que vai ser? E o maior medo, isso eu pergunto direto para as mães: Sim. "Qual é o seu maior medo da mãe de uma criança com deficiência?" Ela sempre diz: "De morrer, porque eu sei que ninguém vai cuidar do meu filho como eu cuidaria." Esse é o maior medo da mãe da pessoa com Uhum. deficiência. Sim. Então, a ideia é, tudo bem, essa fase do luto é normal, as famílias passam, umas demoram muito, outras não. Então, Uhum. assim, aí vai entendendo, olha, então aí a gente passa para a fase da aceitação. Bom, vamos aceitar, é isso que a gente tem daqui para frente a gente precisa encarar, Sim. né? Então, daí Uhum. essa família começa a buscar apoio, faz essa parte clínica, vai nos médicos, procura se tem cirurgia, se não tem, quais são as Uhum. opções, e aí Sim. as opções, eu nunca entro nesse detalhe, porque daí é a família que escolhe, que Certo. tem. Uhum. E aí, os projetos vêm nesse sentido, como você estava falando. Então, o que que a gente qual é o nosso maior sonho, né? E aquela hora que você me perguntou, era o que eu ia dizer. Eu, e tenho certeza que o professor Rafael também pensa a mesma coisa, porque isso é um acordo, uma coisa que a gente, desde o começo a gente conversa, nós dois encaramos esse projeto como missão. Então, assim, Uhum. se a gente não tem nada, ou se um dia a gente tiver a graça de ter um centro incrível, nós vamos trabalhar com o mesmo bolso. Com zero no bolso, que é mais ou menos o que nós estamos hoje, mas com muita vontade. Se um dia a gente tiver o centro mais lindo do mundo, nós vamos trabalhar, porque nós dois sabemos que nós temos essa missão aqui, a Sim. gente carrega isso. Mas qual era o nosso sonho, Tica? Era ter um espaço, um centro mesmo. Eu já tenho até nome, tipo assim, ó, Centro de Referência Paralímpico e Surdo-Olímpico do Cone Sul. É mais ou menos isso que eu Olha, já sonho, porque tem nome, meu só so falta meu só meu negócio é grande, eu e gosto de coisa eu grande, eu posso sou te falar uma coisa? capricorniana, eu gosto de dinheiro, eu gosto de Ô, pensar Maria, grande. e sabe por que eu acredito, Mariana? A primeira coisa que você sonha, depois acreditar. É, Então você já tem até o nome, isso, a gente você já tem. acreditou. E o que que a gente gostaria que a gente tivesse nesse local? Então, assim, tivessem salas, por exemplo, salas com tatame, pudesse ter Uhum. karatê, jiu-jitsu, taekwondo, judô, enfim, Uhum. eh, quadras que aí pudesse ter, futebol, vôlei, eh, pista de atletismo, piscina, ecoterapia, que é uma coisa muito importante com os cavalos, que isso é muito legal. O que que a gente gostaria de ter? Uma sala para esses profissionais estudar, planejar os seus trabalhos, sala de reunião que a gente pudesse conversar com os pais, uma brinquedoteca que a gente pudesse fazer um atendimento psicológico com essas crianças, fazer teatros. Então, assim, um lugar onde que a gente
pudesse atender não só a criança, o adolescente, o adulto, mas a família. Porque a gente precisa cuidar de quem cuida, quem que era o que cuida. você estava dizendo. É Sim. muito cansativo, Tica. É só vendo com os olhos o quanto. Eu digo as mães, porque em geral as mães que Sim. levam mais lá, né? Mas a Aham. gente tem os pais também, as Sim. avós, as tias. Uhum. Mas o quanto essas pessoas ficam cansadas, porque é uma jornada tripla. É o trabalho, é a casa, é o filho e a deficiência que ali exige um empenho maior. Uhum. Então essas Sim. mães realmente estão muito cansadas. Elas E elas precisam desse precisam do nosso acolhimento. cuidado Precisa também. desse acolhimento. E elas têm direito. E além na Sim. legislação tem, olha, tem tantos por cento de diminuição de carga horária, tem isso, tem a parte do SUS que faz tal coisa. Então, assim, realmente as pessoas não conhecem ainda o quanto de direito elas têm. No papel tá, né? No papel tá. Só falta agora pôr em prática. E aí tem Bobbio, um autor que eu amo, Norberto Bobbio, é um Aham. estudioso do direito, quem é da área do direito Aham. vai saber. Ele tem uma frase muito boa assim, ó, que os direitos fundamentais hoje dos seres humanos não são mais implicados nem na academia e nem na filosofia, mas hoje os problemas que a gente tem são apenas problemas políticos. Por quê? Porque a ciência a gente já tem, a gente já Uhum. sabe o que é preciso fazer, Sim. o conhecimento já foi Tem. criado pela Uhum. filosofia, e Sim. hoje o que a gente precisa? Alguém que Fiscalizar. e alguém que haja e realmente É. faça acontecer. Hoje, os Porque direitos humanos se é, embarram, é, ficam na na fiscalização. fiscalização. E é engraçado, sabe, assim, Mariana, que eu penso, quantas pessoas estão sofrendo porque isso realmente não acontece de fato, né? E quantos talentos estão escondidos? O Sim. professor Rafael é prova viva de dizer quanto pessoal entrou lá, que estava assim, numa situação de isolamento total, e hoje ganharam o mundo aí, filha. Então, eu quero fazer essa pergunta ao professor Ó, Rafael. Fala para mim, de zero, quando entra, o desenvolvimento e o ganho que eles ganham durante esse processo. Autoestima, conhecimento corporal, preparação física, passam a se alimentar melhor, passam a entender melhor a sociedade, fazem novas amizades, uhum. vão para o mercado de trabalho totalmente acolhido. Com a Passua, nós atendemos lá, Muito. nos acolhe muito bem, por sinal. A Passua é incrível. A vida dessas pessoas são realmente transformadas. Eu eu não posso colocar nomes, né? Aham. Mas já tive alunos nossos que é analfabeto em Libras e em português. Ele não sabe falar português. É surdo, perdão. Surdo. Ele, Uhum. ele E não sabe português, quantos anos essa pessoa tem? tinha mais de 40 anos. Mais de 40 Mais- Resgatamos eles de um trabalho aqui na Viraí. Tá, e como que essa pessoa conseguia se Ele não comunicar? conseguia ver o horário, ele não sabe ver a hora do relógio. Não Uma sabe. pessoa com mais de 40 anos Tu sabia vivendo acordar, dentro de trabalhar e uma voltar. prisão. Acordar, trabalhar, voltar, pegavam o dinheiro dele, usavam o dinheiro dele, não recebia nada. Nada. Aí depois ele foi acolhido, ele casou com uma pessoa, não posso contar o nome. Uhum. Aí ela foi lá, levou ele, nós encaminhamos, tá lá na Copa Sul trabalhando hoje, Olha a maravilhosamente bem. transformação na vida Só dessa isso aí pessoa. para nós já é um Não. ganho maravilhoso. É igual eu falo, Ele se você pratica gosta- jiu-jitsu ainda? Não, porque o trabalho dele demanda Aham. uns Muito horários diferentes, cansativo, né? mas para Mas olha a nós já é transformação. gratificante. Tá É trabalhando, igual- carteira assinada, tem o seu próprio dinheiro, aprendeu a usar seu dinheiro. Isso pra nós já valeu tudo. Só uma pessoa já valeu toda a vida. Aham. Exato. Nossa, é Então, emocionante ver. isso, eu tô falando É sobre desse isso, né? aluno, mas É. todos os alunos que estão ali Com vão certeza, passar o por esse nível de processo. crescimento, As né? crianças, eu tenho crianças deficientes que chegaram lá hoje, que a estrutura muscular está totalmente diferente. Já os pais estão falando, nossa, ele está maior, ele está mais Autoestima, né? forte, está se alimentando melhor. Coluna Porque melhor. quando você é professor, você está olhando seus alunos, você não. Eu não sou Uhum. da aula. Uhum. Só aquele aluno muito magrinho, tá fora do peso dele. Tá tanto com peso a mais ou com Uhum. peso a menos. Sim. Né? Um tá comendo a mais, outro a menos. Então chega, pai, você não tá se alimentando, então. Trabalhar isso aí. Vamos Aí passa pelo transformar. nutricionista, aí leva a receitinha, ele vai indo, ele vai começando a melhorar, vai começando. Porque dentro do condicionamento físico dele, ele não tá conseguindo fazer os exercícios, por quê? Porque ele não se alimenta Debilitado. legal, tá? Mesmo com alguma deficiência. Então, Uhum. a gente tem que ter esses olhos, né? Você tem que resgatar aquilo. Não chama aquele pai lá, Mariana. Chama aquele pai lá que eu preciso falar com ele. Aí Uhum. mensagem lá, vem cá, ó, vamos conversar. Um segura Então, o treino, o outro conversa com o pai, é uma loucura. Porque se você não pega o pai vai embora, você só encontra ele daqui 2 dias, 3 dias. Segura aquele pai para mim. Segura o pai. Segura o Hoje eu dou pai. um sinal para ele, ó, não vai embora, fala comigo. Final, você fala comigo. Porque a gente consegue levar isso, ó, tá precisando trabalhar isso aqui, vamos encaminhar. Tá bom? Aí é encaminhado, Uhum. é levado para nutricionista. Precisa ir no médico, precisa fazer exame. Ah, nunca fez Sim. exames.
isso é transformador, isso é lindo de ver. E agora sim, Mariana, Rafael, como que a gente pode falar com a sociedade? Como que a sociedade no geral, comércio, empresário e tal, como que eles podem estar ajudando vocês? Vocês falam, não, isso aqui era legal, a gente convocar a sociedade para ajudar no projeto. Como que eles podem ajudar? Então, hoje nós vivemos basicamente de doações. Certo. Então, assim, a gente sempre precisa de Uhum, kimonos, que é uhum. a roupa que a gente utiliza dentro do tatame, porque assim, os pequenininhos crescem igual chuchu, né? É Aham. assim, há 2 meses eles usam kimono, depois Depois eles não serve crescem, aí a mais. gente faz um Aí rodízio tem que fazer um danado rodízio, né? lá. A Pega gente aquele pega o kimono. kimono de um, troca com o do outro. Então, assim, Sim. se você é empresário e gostaria de nos ajudar, ou em dinheiro, ou você pode comprar o próprio kimono e doar lá no Sim. projeto, não precisa Uhum, comprar exatamente os que a gente compra, uhum. ou nos ajudar com material, bambolê, bola, toda essa parte desse Sim. treinamento físico a gente Uhum, utiliza. A gente também precisa das camisetas, a gente precisa dos shorts específicos do jiu-jitsu, uhum. e nós estamos aí com o projeto de ter o nosso próprio lugar. Então, em breve, nós aceitaremos pedra, areia, cimento, Mesmo, porque eu Precisamos do tijolo, tenho terreno para a gente fé, tijolo, construir. a tintura. gente tem Já tem o fé que nós terreno? vamos. Não, Ah, É, então nós precisamos do terreno porque a vamos. gente consegue construir. E aí a gente consegue aumentar os horários. Que legal, que é de legal. manhã à tarde nós vamos Muito rodar. De bom, manhã à tarde, à noite, muito aí a gente bom. consegue triplicar a quantidade É. de alunos Que legal. atendidos. Nossa, vai ser muito bom. E vai ser realizado. Eu vejo o sonho de vocês realizado. E eu quero estar lá para aplaudir vocês. Com certeza, conseguiremos. Deixa eu te falar, se tivesse que começar esse projeto de novo, quantas vezes mais vocês começariam? Todas as vezes enquanto meu coração batesse, todas as vezes. Você começaria de novo? Começaria. E você, senhor Rafael? Quantas vezes Então, você são sem fim. Nós, é nós sem encaramos fim? como. Para nós não ter, Legal. nós dois não temos escolha. Não Aham. tem. O É dia que o Rafael missão, tá triste, eu é falo, missão. deixa que eu seguro o Rafa. O dia que o Rafa tá mais animado, eu Eu te seguro, eu descanso. te seguro. E é assim que a gente E faz. o mais legal é que começou de um tereré entre 2 amigos. Tereré. E vocês Encontros nunca são por acaso, é, né? Nunca ninguém cruzou a nunca, história do outro nunca. sem. Tem Sim, pessoas que são esquinas, tem pessoas que são ruas e tem pessoas que são encontros. Eu Encontros. falo que a nossa missão se cruzou e que enquanto nós tivermos saúde e força, nós vamos recrutar muita gente, vamos fazer essa história assim muito mais muito bonita. legal. Agora eu quero que você primeiro, depois o Rafael, mande um recado para as pessoas que vocês atendem no projeto. Eu queria mandar um abraço, um beijo sincero e fraterno a todos aqueles que acreditam no nosso trabalho. Obrigado por confiarem e por nos estimularem a ser cada dia melhores. Eu e o Rafael não chegamos lá sabendo tudo, pelo contrário, o Rafael tinha expertise no jiu-jitsu e eu na Libras. E hoje a gente entende um pouco, não tudo, né, Rafa, mas sabemos bastante sobre cegueira, sobre TEA, sobre todas as outras deficiências. Então, obrigado por nos ajudarem, por serem o motivo da nossa alegria e que vocês possam aí continuar de mãos dadas conosco, para que, como os filhos ou vocês receberam essa oportunidade, para que muitas outras vidas cheguem até nós e possam ter uma vida melhor e de mais equidade na sociedade. Legal. Rafa, dá um recado para os seus. Eu queria mandar um abraço para todos Ah, aqueles que nos ajudam. Eu posso falar nomes? pode, Tá. deve. O Rotary nos ajuda muito, Muito. o Lions nos ajuda bastante, o Copaçu é uma parceira nossa, né? Se eu lembrar de algum nome, você A fala, Mariana. prefeitura, Prefeitura, né? Naviraí. O secretário André, da Professor Educação, é André, espetacular. A hum, Educação, ele é um gerente lá, ele que nos apoia bastante, ele é dos alunos, a gente conversa bastante sobre isso. a A Elisângela Guerra da Elisângela, a inclusão, né? Elisângela nos ajuda bastante, com o Sandro, né? Loredane também está lá sempre Loredane. Silvana também, nos auxiliando bastante com isso aí com relação aos deficientes. Quero agradecer a nossa equipe, Flávio, Giovana, Wellington, Tainá, Tainara, Carla, né? Uhum. Que estão sempre presentes lá conosco no projeto e o projeto não anda sem eles, né? Precisamos deles também para o projeto funcionar. Nós só somos uma peça, né? Nessa missão, uma peça só, né? Então, quero agradecer a todos, agradecer a você também, Tica, pela oportunidade de estar aqui nos dando essa oportunidade hoje, das pessoas nos conhecerem melhor. Tenho certeza que na Viraí muita gente não conhece do projeto ainda, né? Agradecer a CRE8 também, que pela É, CRE8, a Creuza pela autorização dela lá, autorizou a gente usar a escola também junto com a diretora Isa e a professora Cris, né? Esse projeto começou antes com a diretora Sandra, né? Só foi verdade. passando de direção para direção.
todas essas pessoas que nos apoiam, que nos ajudam, os pais de família também que estão lá sempre presentes lá no Sul Jiu-Jitsu, né? E sempre estão à disposição deles, 24 horas por dia, né? E precisamos mais de ajuda. Precisamos de mais gente, precisamos de voluntários, precisamos de gente que queira ajudar. É uma dedicação pequena, 2 horas durante a semana. Se a pessoa puder ir lá se dedicar 2 horas na semana, 1 hora na terça, 1 hora na quinta, ele já ajuda a Ajuda gente muito. muito, muito, Uhum. tá? 2 horas durante a semana, 2 horas da sua semana. Que às vezes a somente. gente gasta no Instagram, né? Aham. Não digo Instagram, mas Muito redes mais, muito sociais, a mais, gente muito fica mais. parado, E né? essas 2 horas vai fazer tanta diferença. Ai. Então, queira fazer a diferença. Pegando esse exemplo dessa pessoa com mais de 40 anos que não sabia ler, que não sabia se comunicar e se transformou, é sobre isso que você pode e consegue fazer com 2 horas da sua semana se dedicando ao Eu projeto. tenho certeza que a transformação vai ser da pessoa que vai se doar. Aham. É Ela vai se sempre assim, transformar. ganha mais quem doa. Eu ganhei 30 anos em 3. Que legal, Rafael. Isso é muito lindo. Gente, está acabando por aqui. Eu estou com meu coração assim cheio de amor, de alegria por receber vocês, de gratidão por ter pessoas que faz tanta diferença na vida das outras pessoas. E eu acho que a vida é sobre isso. Porque se não for para mudar a realidade das outras pessoas através da sua vida, não vale a pena. Então é sobre isso que as outras pessoas também tenham isso no coração e venham somar com vocês para que a gente possa ter mais e mais e mais gentes atendidas. Gratidão, muito obrigado. Voltem sempre, conte comigo para tudo e parabéns, parabéns pelo projeto. E eu tenho certeza que foi a mão de Deus que colocou sobre vocês e falou, vai. E o mais legal, vocês falaram, vamos. Vamos. Obrigada, obrigada. Voltem sempre, tá bom? E Obrigada, podem dar tchau Tica. para os nossos telespectadores. Eu, então, gostaria de agradecer em seu nome, mais uma É. vez, a oportunidade de estarmos aqui divulgando o nosso trabalho e peço, né, gentilmente, aí você que nos acompanha aqui no YouTube ou na rádio, né, onde é que você esteja nos vendo, @surdojiu-jitsu, tudo junto. Sigam o nosso Instagram, né, a gente ganha seguidores, vocês conseguem ver os nossos trabalhos, nós temos aulas de Libras, dicas de saúde, fotos dos nossos pequenos, dos adultos, enfim, você fica ligado aí em tudo que tem acontecido no mundo das pessoas com deficiência. E pais, vocês aí que estão recebendo seus filhinhos, que têm algum tipo de deficiência, ou se tem um sobrinho, alguém, não esqueçam que o seu filho é muito mais do que o laudo. O laudo é só um papel que o médico deu, que é claro que nós vamos ver as orientações, mas seu filho é um ser humano que merece viver, que merece brincar, que merece fazer tudo o que as outras pessoas fazem. Então não se prenda a um laudo e deixe eles viverem, aproveitarem tudo de melhor que essa vida tem a proporcionar. Lindo, obrigada, Mariana. E você, Rafael, dá um tchau para os nossos Isso aí. telespectadores. Um abraço a todos. Obrigado por estar aqui. Agradeço a todos que estão participando. Com certeza Deus nos colocou aqui, sem sombra de dúvida. É uma missão divina aí que a gente tem que cumprir, né? Eu e a Mariana. E as pessoas entram no caminho para nos ajudar. Você está aí para isso, né? Não foi à toa que foi colocado ali. Eu já encontrei você em outras ocasiões e eu ia falar assim, ô Tico, você nunca me convidou para ir lá na tua rádio. Foi isso ou não foi, Mariana? Uma vez? Eu falei, encontrei a Tico, falei, Chama nós, "Você tia! Chama chamou eu nós. para ir lá na tua Por favor, rádio." chama nós. E foi assim por acaso, né? Sim, Nos convidou e tal, e sim. deu tudo certo. Legal. Mas eu quero agradecer a todos pela colaboração. E uma dica que eu sempre falo para as pessoas, né? Para todos aqueles que queiram ajudar, sendo do poder público, dos políticos, não interessa. Fale menos, faz mais. Exato. Para de falar muito e vamos colocar a mão na massa e fazer. O que falar, papagaio também fala. Isso aí é um recado importante e bom para se dar. É isso. Fala, faz mais. Vai lá e faz para mim. Não Uhum. quero tirar Falar é foto. fácil, eu quero Não ver quero fazer. tirar foto lá, não. Não Sim. quero na época política ir lá me lamber, não. Desculpa o Não, palavreado. mas eu acho que tem que ser Mas dito. eu e a Mariana, a Tem gente não coisas que aceita tem- mesmo a gente quem não não deixa. Tem participa coisas com a que gente. tem que ser dita. Não vai Sim. participar. Eu não vou colocar gente lá que nunca Uhum. participou, que nunca entrou lá. Então, eu quero pessoas que fazem, não pessoas que ficam falando. Ah, eu vou fazer. Quero ver fazer. Vai lá e faz. Faça primeiro, Vai lá. depois vem. Vem lá comigo. Fica lá com as crianças lá e vamos ter um treininho com eles, vocês vão ver qual que é a brincadeira. Vem treinar, vem Vem lá, treinar. vamos lá, vocês vão Vamos ver a brincar, vamos dificuldade. brincar. Mas é brincadeira à parte, mas falando Sim, sério, mas sim. eu quero agradecer a todos, isso aí. Vamos parar de falar um pouco e vamos fazer mais. Legal. Vamos chegar e vamos ajudar. Quero te ajudar. Como é que eu faço para ajudar? Eu vou te ajeitar, mesmo que você vá ajudar lá,
a ficar com as crianças. Recado dado. Pronto, tá resolvido. Obrigado. Lindo, lindo de ver. Obrigada, obrigada, Rafael, obrigada. Ah, deixando aqui, Fernando Rufino falou que quando vocês quiserem, ele está à disposição. É só marcar dia, hora e local, que ele está à disposição do projeto para vir aqui fazer uma visita para vocês estar com as pessoas que vocês atendem. Legal, ele podia dar uma palestra para nós, juntar todas as crianças, o pessoal do nosso Sim, projeto e falar sobre a história dele, sobre a sim. superação. Nossa, e Que eles ele, também ele é podem um maravilhoso, ele dia é ser como o Rufino, né? Ele é uma com grande certeza. Em breve, com inspiração, né? certeza vai Em acontecer. Eu tô sentindo breve. que em breve vai Ele acontecer. está à disposição, já se colocou, Fernando, ó, um abraço, Vem, um beijo. Fernando, vem. Vem, Fernanda. Abraço, obrigada pela pessoa que você é e por ajudar tanta gente também se colocar à disposição. Obrigadão. Gente, Mariana, Um obrigada. beijo. Deus abençoe Obrigada. muito. Obrigado. Rafael, obrigada. Que Deus Eu abençoe muito agradeço. grandemente vocês e o projeto. E estamos ficando por aqui nesse podcast maravilhoso, né, gente? Amei, amei, amei estar aqui. Quanta história, quanta coisa boa, quanta coisa que derrama amor do nosso coração. Isso é bom demais. E que a gente, cada um de nós, possa fazer a nossa parte para o bem, para as pessoas. E eu sempre falo, felicidade não é você ter coisas, felicidade não é ser quem você é, felicidade é o que você deixa nas pessoas e o quanto você ajuda as outras pessoas. Esse é o verdadeiro motivo da nossa felicidade. Tem pessoas que ficam procurando felicidade em coisas, em bens materiais. Não é por aí. Felicidade é você fazer a diferença na vida das outras pessoas. E que a gente possa, assim, nessa vida, passar fazendo a diferença e deixando as pessoas mais felizes com a nossa existência. Tá bom? Acabando nosso podcast, fico por aqui. Semana que vem a gente volta. Fiquem com Deus, se cuidem. Cuidem de quem vocês amam. E, acima de tudo, sempre façam o bem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.